Olá, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouco sobre o resgate do corpo e uma nova fase nas meditações que nós vamos fazer, como resgatar a consciência corporal e o nosso estado de saúde, o estado de harmonia, equilíbrio pleno entre os nossos sistemas, aparelhos, órgãos e toda a nossa parte celular. Vamos fazer alguns encontros. Mas para a gente ter entendimento, nós vamos buscar desde vida intrauterina, quando nós fomos gerados, na gestão da nossa mãe, gestão do nosso corpo. Sabemos que existe um comando maior para isso, mas a gestação é formada por períodos de construção desse corpo físico. E a gente vai entendendo que se a nossa mãe passa por dificuldades, por sofrimentos, metabolicamente nós podemos sofrer essas alterações. Que com o tempo elas vão se recuperando, às vezes não. Pode ser muito caso até de aborto, porque a formação do feto não aguenta o sofrimento, aquela situação que a gestante está passando. E muita doença nossa em adulto depois teve início lá no período gestacional. E aí nós vamos entender que a nossa vida também não foi fácil, foi complexa, cheia de turbulências, e aquela situação que se iniciou em vida intrauterina no físico vai se manifestar mais tarde como uma doença. E às vezes sem retorno, mas ela vai progredindo lentamente. Porque ela encontra situação, ambiente nosso de sofrimento para que ela aconteça, se manifeste muitas vezes, destruindo alguns órgãos do nosso corpo. Mas a gente começa a entender que logo no terceiro mês de gravidez, há a formação do nosso esqueleto, dos nossos ossos. Então, muitas pessoas que têm problemas na vida adulta com os ossos, doenças ósseas, elas se iniciaram lá no terceiro mês de gravidez com as dificuldades que a mãe estava passando, seja na alimentação, seja em traumatismos, acidentes, situações difíceis porque ela passou. Só que depois ela também não se lembra mais disso. Mas aquilo fez parte da formação do esqueleto, como ele estava sendo formado, e aquelas deformidades podem aparecer. Às vezes são situações mais graves, então existem mais deformidades, porque é nesse momento que vão se formar pés e mãos. Então, quantas doenças, quantas lesões podem ser causadas no terceiro mês de gravidez. Então, nós vamos fazer resgates de meditações para buscarmos esse processo. É para quem só para quem tem doença? Não, principalmente para quem está se sentindo bem. Vamos resgatar para que possamos chegar até o final da existência com o corpo em equilíbrio. Então vamos buscar este processo que há toda a nossa história dentro dessa existência. Sabemos que logo no primeiro mês o feto é muito pequenininho, ele tem até meio centímetro de tamanho, então ele já tem um mês de vida, mas com 4 semanas ele já tem um coração batendo. Então isso é muito forte e começa a formação dos bracinhos, das perninhas, começa a formação e já com o coração batendo 4 semanas, com um mês. E isso é muito forte. Então, pessoas que têm muitas lesões em mãos e tudo, pode ser situações que tiveram início muito atrás, né? Mas a gente vai evoluindo. Como eu disse no terceiro mês, a formação do esqueleto. Mas no quarto mês, quando o feto se encontra em torno de 15 centímetros, ele já começa a sentir sabor, paladar. Então, muitas doenças na vida adulta, já com bulimia, com anorexia, ou mesmo grandes obesidades, podem ter acontecido neste momento. O distúrbio se originou ali, na impregnação de processos de vida, de como essa gestante estava ordenando o próprio metabolismo. Quais os remédios que tomava, quais as drogas que ingeria, o que era alimentação para ela, como era essa alimentação. Então, a gente sofre muito
pelo esse processo. Olha, é Deus por nós, porque senão a gente não tem muita noção desse processo. Começam os gostos, sabor, paladar, né? Mas mais ou menos no 5º mês de gravidez é a hora que para as mulheres vão formar trompas, ovários, e a gente pode então ter nesse momento alterações também ginecológicas que não tem explicação. Então depois muita mulher fala, não consegui engravidar, mas não tem uma explicação. Todos os exames estão normais, tudo mais. Então tem uma alteração sutil num processo muito anterior, na formação. Então é um processo muito mais energético no nosso corpo sutil. Não é no corpo físico, mas está lá marcado, é um pontinho marcado. No 6º mês, nós já participamos dos sons, ouvindo sons e reagimos com os sons. Então, muitas crianças podem, nesse momento, sofrer alterações na audição, processos de interação na formação com o meio externo, e ela passa não só da mãe a sofrer vibrações, percepção de vibrações, de frequências de sons, e ela interage nesse processo. Mas também a gente sente que no 7º mês de gestação, 28 semanas, né? Então ela começa a estar praticamente formada, mas tem ainda que ela tem que formar gordura no próprio corpo. Então neste momento, essa interação da mãe e a satisfação da alimentação equilibrada, dela estar feliz, pode também nessa hora impregnar o feto e ele ter essa razão metabólica, essa memória celular para uma vida futura. Então é importante trabalharmos isso, esse momento nos nossos corpos sutis. No 8º mês é a hora que nós temos todo o trabalho dos pulmões. É a hora que nós vamos produzir substâncias surfactantes para proteger os alvéolos para a nossa primeira inspiração. É quando a nossa mãe nos traz a luz, mas começa no 8º mês essa preparação, o amadurecimento dos pulmões. E existe uma respiração diferente para a criança, porque ela está dentro da água, nós estamos dentro de uma água, de um líquido. E como essa respiração é diferente de água, depois nós passamos para a respiração do ar. E é todo um processo que vai evoluindo para a formação do nosso físico. Então nós faremos meditações com a formação embriológica, com a nossa formação embriológica, porém cada um vai poder se identificar qual é o momento da gestação que mais sofreu e poder levar uma energia equilibradora, harmoniosa, pacificadora para esta região e resgatar então o seu estado de harmonia, né? O seu estado mais saudável na profundidade. É isso que nós vamos buscar com a meditação. Porém, o homem, nós formamos o nosso corpo físico biológico, mas nós sabemos que nós temos uma alma imortal, nós temos um corpo energético. Quando sonhamos, nós nos vemos, nós nos vimos nos sonhos. Eu falo, eu estava lá, eu fiz isso, isso, isso. Então nós temos na consciência um corpo sutil. Nós sabemos que temos esse corpo sutil. Vivenciamos com ele, principalmente nos sonhos, quando dormimos. Muitas pessoas, tem gente que fala assim, mas eu estava dormindo, de repente me vi em pé do lado da cama. Eu estava aqui, então, a consciência, quando mais lúcida, começa mais a ver este corpo mais sutil. Esse corpo astral, ou esse corpo energético, esse corpo mais fluido e que é movido também pelo nosso espírito, né? Nossa alma imortal. Mas nós temos um envoltório, vamos dizer assim, entre a matéria e esse corpo astral, que também é chamado de um corpo etéreo. Então ele está entre esse processo. É como se fosse um filtro para nós. Então, quando ingerimos algum alimento, as propriedades físicas no alimento vêm para constituir o nosso processo físico. Mas a constituição energética vai fazer parte também do nosso corpo, esse corpo etéreo. Então, a energia, a frequência de que precisamos. Aí alguns falam, mas eu como carne, Ed? Eu não como carne, posso comer, não posso comer? Isso é individual, é com cada um, com o trabalho que você desenvolve aqui. E no seu interior, o que você sente?
Deve ou não deve? Lhe faz bem ou não lhe faz bem? Então, você vai filtrando para essa constituição de equilíbrio dos sistemas e aparelhos. Então, não existe regra. A gente sabe que em torno do 6º mês de gravidez formamos a nossa impressão digital. Para aqueles que já formaram os dedinhos, as mãozinhas, e nós temos uma impressão digital única. Então, cada um tem que olhar para si e saber quais são os benefícios daquilo para você. Se aquilo vai te trazer, vai te fortalecer os seus centros energéticos, os seus centros de forças ou não. Então, é uma sensibilidade de cada um. Alguns utilizam de alguns aparelhos, algumas técnicas para ver isso, outros na própria mão. Né? Muita gente tem sensibilidade nas mãos de colocar o alimento e sentir a energia nas mãos. Mas cada pessoa tem um jeito. Mas o bom é sentir dentro de cada um. Você vai sentir, você comeu uma vez, não é bom, aquilo foi bom, não foi bom, e você vai observando e se reconhecendo. Mas nós também temos um corpo emocional, nós vamos dividir didaticamente. Porque muitas vezes nós somos inteligentes e aí a nossa emoção vem e nos derruba. Né? O nosso corpo de emoções, muitas vezes, se você não estou inteligente, por que eu estou sofrendo por causa disso? Você não sabe. Porque às vezes o nosso corpo emocional está impregnado de emoções. E o nosso corpo mental, apesar de todas as informações que tem, não consegue controlar o corpo emocional. Ou o corpo emocional se torna de uma forma muito grande. Então, na meditação, nós vamos conseguir harmonizar o corpo emocional das emoções, de como nós somos, a nossa inteligência. Então, nós usamos a mente para equilíbrio dessas emoções e construímos boas emoções para um dia chegarmos aos sentimentos. É uma escadinha. Mas nós vamos tendo condições de cuidar desse corpo emocional, que muitas vezes também ele é chamado de corpo astral, o corpo de desejos, né? E é um veículo pelo qual nós podemos, muitas vezes você fala, olha, isso aí que eu estava em outro lugar. Não, eu estava aqui parada, daqui a pouco a minha mente estava lá na praia. Eu estava lá na praia. Daqui a pouco eu estava aqui, daqui a pouco... Então, muitas vezes o nosso corpo de emoções, ele busca um lugar de refazimento. Ele busca um lugar que vai te reconfortar. Ele busca... Então, o nosso eu vai. Né? E ele vai como ele vai? Com o nosso corpo emocional, porque ele buscou esse processo para se equilibrar. Mas nós temos também o nosso corpo mental. É um dos níveis mais sutis que nós podemos reconhecer aqui na Terra. Ele é um veículo por onde se manifesta o nosso eu superior, porque é de acordo com o nosso conhecimento, com a elaboração das nossas emoções, que nós vamos então conseguindo cada vez mais ouvir a nossa voz do nosso eu superior, né? Que é ele que nos dirige, é a nossa força. Então nós estamos dividindo didaticamente o processo para a gente entender. E essa divisão é feita desde a antiguidade pelos orientais. A cultura oriental nos faz muito disso. E o nosso corpo mental se expressa através do nosso intelecto, né? Como nós nos expressamos, como nós partimos e desenvolvemos esse corpo. Mas para desenvolver esse corpo, nós precisamos ter uma mente clara. Então, esse corpo, quanto mais nós clareamos a nossa mente, então no processo de meditação, vamos clareando a mente para que possamos então fazer essa ponte com o nosso eu superior, para conseguir ouvirmos as mensagens. Não só ter um insight de vez em quando, mas estarmos sempre juntos, né? Integrar esse eu superior de forma prática, para que a gente possa estar caminhando e sendo guiada pelo nosso eu superior, e não muitas vezes sendo guiada pelas emoções que ainda pioram às vezes mais as situações, nos fazem sofrer muito, nos fazem depois gerar culpa e gerar lágrimas, arrependimentos, né? E nos iludir muito. Então nós precisamos desse corpo também mental para que possamos fazer a ponte com o nosso eu superior e então trazemos um estado de clareza para a mente. E aí essa conexão vai nos fortalecer muito, muito, muito. É muito chamado como o corpo de desejos, porque é uma forma consciente. Você vai buscar o melhor para você e de forma consciente. Nós já falamos lá em alguns vídeos que a consciência é uma qualidade da mente. Então, de forma consciente nós vamos buscar o nosso eu superior, esse contato.
e é com o nosso corpo mental. Mas, a partir daí, nós temos outros corpos mais sutis ainda. E para nós é gratificante a constatação quando o apóstolo Paulo nos diz que nós temos um corpo incorruptível, um corpo de luz. E esse seria um estado de um corpo mental superior. Então, quando a gente fala, olha, muita luz para você, eu te desejo que você tenha luz, principalmente em datas de aniversário, casamento, a gente deseja felicidade e luz, que a luz te envolva, clareie seu caminho. Então, são frases que a gente deseja para o outro. Mas que corpo de luz é esse? O que a gente está desejando para o outro? Que ele consiga, então, junto do seu eu superior, trazer esse corpo de luz para se manifestar aqui, para comando do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental e do nosso corpo físico. Porque há uma hierarquia sobre os corpos, né? Nós estamos fazendo num processo mais sutil. E nós vamos buscar essa clareza de mente e essa iluminação, esse estado de iluminação, de luz que a gente deseja muitas vezes para as pessoas. E o apóstolo Paulo nos diz isso. Mas também nós temos em Mateus também fala, Mateus 6:19, ele fala que o tesouro do céu, tesouro no céu, onde nem as traças, nem a ferrugem podem danificá-lo. E os ladrões não podem roubá-lo. Está em Mateus. Então, é esse corpo de luz que o apóstolo Paulo também nos diz, que nós temos o nosso corpo incorruptível. Então, é este corpo que nos é a luz, mas que habita o nosso espírito, a nossa essência divina. Então, nós estamos falando ainda de corpos, né? Não é ainda a nossa centelha divina, mas somos nós buscando a nossa iluminação, buscando luz através dos princípios. E nós buscamos os princípios que Jesus nos deixou, princípios absolutos. Então, a prática desses princípios, a prática das virtudes é que nós vamos construindo, equilibrando os nossos corpos para a construção desse corpo de luz. E é gratificante. Então, até chegarmos, nós temos um corpo causal, até chegarmos lá numa dimensão superior, onde é a causa de tudo, a luz de tudo, né? A fonte de luz. Para construirmos isso, é o que o apóstolo Paulo nos diz, e em Mateus também temos isso. Até estarmos numa situação búdica ou crística, aos pés de Jesus, para elevarmos ao que ele nos disse que daria as mãos para nós, para irmos até o Pai. Então, é a prática dos princípios e as virtudes que nós vamos buscar dentro das meditações para chegarmos neste caminho, aos pés de Jesus. Sabemos que ele está junto conosco, ele está junto de nós a cada instante, que existem anjos do Senhor nos amparando nas nossas tarefas, na nossa prática diária do bem. E são esses corpos, então, que nós vamos buscando fortalecer, fortificar, para que possamos chegar aos pés de Jesus e reconhecê-lo e estar junto dele para outras tarefas mais dentro da espiritualidade. Porque até virarmos anjos ainda falta um bom tempo, né? Às vezes as pessoas fazem a prática de uma virtude, se sente tão feliz, tão em paz, e se sente muito superior. Não, não é isso, não. Nós temos muitos princípios a praticar. Muitos, muitos, muitos. Então, precisamos de muita prática. Às vezes eu brinco e falo, olha, tá se sentindo anjo? Canta para subir. Para alcançar mundos melhores e maiores, porque aqui nosso aprendizado é na dualidade do dia e da noite, da alegria e da tristeza, né? Então, do amor e da falta do amor. Mas são condições que todos nós vamos praticando. E quando um alcança um estado melhor, podemos já irradiar para o outro, dedicar aquele estado. Então, cada meditação, como vocês já vêm acompanhando, nós vamos dedicando, nós podemos irradiar. Porque quando fazemos isso, nós já estamos participando de um trabalho de construção desse mundo bem melhor, de construção do nosso ambiente, mas de construção do nosso eu, dos nossos corpos sutis.
E aí sim, eu digo que para a gente chegar no céu tem que ter passaporte. E nós vamos conquistar os vistos. Você conquista um passaporte, agora vai conquistar os vistos, né? E esses vistos são muitas vezes nós buscarmos essa verdade. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade, né? A luz, a verdade. Então, nós vamos buscar nos princípios cristãos. Nós somos cristãos, nos princípios de Jesus, o Cristo. Esse processo de iluminação, que é o nosso mestre, o nosso conselheiro. Mas com que finalidade nós estamos aqui na Terra? Essa essência, nossa essência espiritual é eterna, né? Nossa essência divina, nossa centelha divina é eterna. Mas desde a nossa concepção até a nossa morte, até a nossa partida dessa existência, nós passamos por muitos momentos difíceis, muito sofrimento, onde nós temos que recorrer a nos interiorizar para buscar o contato com essa luz divina que está dentro de nós. Porque muitas vezes parece que a noite ficou totalmente escura para nós. Mas onde está a luz? E aqui, é a centelha divina. Aí a gente mergulha e vem novamente. Então você fala, não, vamos lá, vai passar. O sol vai nascer. Amanhã será um novo dia. O sol vai chegar novamente. E a misericórdia de Deus é tamanha, porque o planeta da dualidade, o sol está aqui, vai virando e a gente sabe que vem luz. Sabe que o dia vai amanhecer. Nossa mente já tem essa certeza. Então precisamos a prática das virtudes, de princípios, né? Como a paciência. Então, que vai nos ajudar a entender que a conquista da paz é a prática de virtudes e de princípios que o nosso mestre nos deixou. Mas esse processo evolutivo é exatamente isso, o crescimento dessa centelha, que ela é divina, mais uma luzinha que um dia vai se integrar novamente num reino de muita luz de construção e provavelmente numa evolução muito maior. Porque nós sentimos que hoje nós já somos melhores do que há 10 anos atrás. Hoje nós somos melhores do que quando nascemos. E muitas situações nós já melhoramos, muitas situações nós já transformamos. Já não somos a mesma pessoa. E até sairmos dessa existência, estaremos também melhores do que chegamos. E essa é a lei do renascimento. É renascer para crescer. Crescer para melhorar a si próprio. E com a melhora de nós próprios, lembrando outro mestre, nosso querido Dr. Bach, quando nos diz, se com a nossa passagem aqui na existência nós possamos melhorar a nós mesmos, será perfeito, porque a nossa melhora nós vamos irradiar a todos à nossa volta, deixando então o mundo um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Então sairemos aqui um pouquinho melhor e deixaremos o mundo também um pouquinho melhor. A existência é curta, a gente sabe, perante a eternidade, numa existência não se consegue tudo, mas é a bondade de Deus, que no processo de evolução continua e nós temos corpos que continuarão a ter isso. Mas com isso, nós teremos todas essas práticas que nós vamos fazer durante 9 primeiras sobre a gravidez, depois a formação dos órgãos, depois nós vamos buscar os aparelhos. Então, quem tiver problema dos rins, vai poder ter a oportunidade de harmonizar, levar luz para o seu rim desde a época que ele foi formado até o dia de hoje. Então, nós vamos harmonizando desde o processo. Aproveite, então, a meditação quando estivermos falando dos rins. Quando estivermos falando de fígado, então, nós vamos fazer todo um trabalho de equilíbrio do fígado para trazer e restaurar, né, o processo de equilíbrio do fígado, do coração, dos pulmões, do estômago, mesmo dos ossos, dos nossos músculos, dessas dificuldades da nossa coluna que desequilibrou. Então nós vamos buscar fortalecer desde o processo de vida intrauterina da formação do corpo até chegarmos nos dias de hoje. E se de merecimento de cada um chegar na cura. Lembramos que quem cura é Deus, e se tivermos merecimento, se for o nosso momento, a cura virá. Então temos que estar com a mente clara, o coração pleno, para que então possamos resgatar
essa luz e temos merecimento, que nós estivemos preparados de mente, corpo, emoções, para que a energia de cura possa fluir por nós. E é isso que nós sentimos. Sentimos que, assim como Jesus um dia teve seu corpo, a sua formação, ele formou-se, ele se fez homem aqui na matéria. Então, nosso mestre, que se fez homem, precisou ter um corpo. Nós também precisamos ter um corpo para essa existência e um corpo saudável. Então nós vamos resgatar o nosso corpo, nosso estado de equilíbrio. Vocês podem repetir as meditações por muitas vezes até nós chegarmos nesse estado e o estado que você vai recuperar a sua saúde, o seu estado de felicidade e estar em harmonia com o seu corpo. Porque muitas coisas precisamos ainda passar para sairmos daqui fortalecidos, que essa existência seja muito produtiva e a gente poder olhar no final da vida e falar: gratidão, meu corpo, gratidão, porque foi com ele que eu pude realizar tudo e pude aprender muito. Gratidão, meu corpo, e sair daqui muito agradecido a esse corpo. E agradecer a Deus a permissão de ter um corpo, de ter uma existência, que habitou a nossa alma, que a mente pôde se manifestar, que o nosso coração pôde sentir momentos inesquecíveis, e estarmos juntos de pessoas de rara, de caríssimo para o nosso coração, pessoas joias raras para nós. Mas tudo foi com o nosso corpo que podemos ter nessa existência. Então faremos meditações para a saúde e resgate do nosso corpo. Muita paz a todos. Agradeço a vocês. Nós iríamos fazer uma transmissão ao vivo ontem, mas o tempo não ajudou, né? Estávamos bastante difíceis. Mas aguardo vocês, teremos outra oportunidade de fazermos ao vivo e vocês estarem junto comigo. Vamos deixar depois o link para aqueles que desejarem participar desse grupo e estar com a gente neste grupo. Deixaremos o link, né? Já com os grupos do WhatsApp, para que vocês possam participar das meditações. Aqueles que não conseguem fazer pelo YouTube poderão fazer com o grupo do WhatsApp. Gratidão a todos, muito bom estar com vocês, muita paz, saúde, muita felicidade, que essa paz, essa felicidade seja duradoura. Graças a Deus.